Bom, pessoal, em função da grande procura no consultório de pacientes que são portadores da hiperplasia prostática benigna, interrogando, informações sobre o que é o RHOLEP, eu resolvi fazer uma pequena aula, uma pequena palestra para vocês, mostrando o que é o RHOLEP e quais são as indicações e quais são os efeitos positivos do RHOLEP em relação às cirurgias da próstata para patologias benignas. Então, o que é a hiperplasia prostática? A hiperplasia prostática é o aumento benigno da próstata, que é comum em homens mais velhos, e a cirurgia com RHOLEP é um dos tratamentos disponíveis atualmente com alta tecnologia médica, Então, a próstata nada mais é do que uma glândula do sistema reprodutor masculino que produz um fluido que transporta e potencializa a principal função do espermatozoide, que é a fecundação. O que é a hiperplasia prostática? A hiperplasia prostática é o aumento do volume da próstata que pode, eventualmente, levar a sintomas urinários. Quem são as pessoas afetadas? Normalmente, homens acima de 50 anos, em torno de 50% dos homens acima de 50 anos, e em torno de 90% dos homens que têm acima de 80 anos podem desenvolver hiperplasia prostática com sintomas urinários importantes. Habitualmente, quais são as causas e sintomas desses pacientes? Então, a causa exata da hiperplasia prostática benigna, ela de uma forma geral, ela é multifatorial. São vários fatores que levam ao crescimento prostático, mas alguns trabalhos mostram uma inter-relação muito forte entre determinados hormônios masculinos e o crescimento da hiperplasia, o crescimento da próstata, e levando a sintomas importantes. Mas outros aspectos, como a idade, a história familiar e a obesidade, a alimentação copiosa com gordura saturada, podem levar também ao crescimento prostático. De uma forma geral, quais são os sintomas? Então, os principais sintomas da hiperplasia prostática benigna incluem micção frequente, dificuldade em começar a urinar, fluxo de urina fraco, sensação do esvaziamento incompleto da bexiga, ou seja, vai se fazer xixi e fica com a sensação de que há um resíduo, de que ainda há urina na bexiga, além da urgência miccional, que é às vezes sair correndo quando você está com a bexiga cheia para ir ao banheiro, e eventualmente a obstrução aguda da uretra, da urina, que é não conseguir definitivamente executar o ato urinário. Tá? O RHOLEP, qual que é a importância do advento do RHOLEP para a hiperplasia prostática? O que é o RHOLEP? O RHOLEP é um tratamento atual, minimamente invasivo, que gera um laser que remove o tecido prostático que está obstruindo, que está bloqueando a uretra. Ele é realizado com um laser, que é o Romeo Laser, que é um laser de alta precisão, guiado habitualmente por um cirurgião treinado. A cirurgia é minimamente invasiva e geralmente acontece após o procedimento a internação hospitalar muito curta. Geralmente o RHOLEP ele é indicado para todos os tamanhos da próstata, ou seja, a grande vantagem do RHOLEP é que o RHOLEP pode operar pacientes com próstatas pequenas, que são sintomáticos, e também com próstatas maiores, independente do tamanho da glândula. É um tratamento menos invasivo, ele, em função da sua alta tecnologia, ele tem um tempo de recuperação mais rápido e menor sangramento transoperatório quando você faz uma inter-relação com as outras técnicas. Há menor índice de dor também pós-operatório em comparação às outras cirurgias, e o mais importante é o menor tempo de internação hospitalar. Resultados e tempo de recuperação do RHOLEP. Então, resultados. O RHOLEP tem sido relatado como eficaz para melhorar os sintomas em até 90% dos casos de hiperplasia prostática. Está indicado em qualquer tamanho da próstata, como eu falei anteriormente, e em pacientes com comorbidades, quer sejam cardiopatas, diabéticos, pacientes que foram submetidos
algum tipo de cirurgia cardíaca, pacientes que tiveram acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser indicados a um tratamento cirúrgico com RHOLEP, porque o RHOLEP ele é menos invasivo, tem menor índice de complicação nesses pacientes. Em relação ao tempo de recuperação, o tempo de recuperação varia, mas muitos pacientes relatam melhora imediata nos sintomas. Alguns pacientes podem precisar de um catéter é uma sonda urinária que nós chamamos, por um período entre 24 e 48 horas, e normalmente retornam às suas atividades cotidianas em cerca de 2 a 4 semanas. Riscos e complicações do RHOLEP. Então, quais são os riscos da cirurgia do RHOLEP? Sangramento pode acontecer, um sangramento excessivo, eventualmente em determinados pacientes que estejam anticoagulados ou que tenham algum tipo de alteração de coagulação. A dor pós-operatória, de uma forma geral, é menor do que as outras técnicas, mas há a possibilidade de você ter no pós-operatório uma disúria, que é uma ardência durante o ato miccional. Infecções em pacientes suscetíveis, como os diabéticos, por exemplo, são os maiores riscos. Complicações, incontinência urinária transitória, tem um percentual pequeno e ela é resgatável, ela é corrigida, ela é tratável no pós-operatório se os pacientes, de uma forma geral, evoluírem com incontinência. Disfunção erétil, percentual pequeno nesse tipo de cirurgia, muito pequeno, mas pode acontecer em pacientes idosos, por exemplo, e que tenham comorbidades, como os diabéticos. Retorno de sintomas urinários são menos frequentes, ou seja, você fazer uma técnica com a utilização do RHOLEP e não melhorar dos sintomas ou ter que fazer uma reoperação. Bom, pessoal, quais são as vantagens do RHOLEP e por que o RHOLEP tem sido muito indicado hoje como uma tecnologia gold standard, que nós chamamos, ou seja, a melhor tecnologia para hiperplasia prostática benigna? Primeiro, pela sua menor invasão, menor invasibilidade. É um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento transuretral que utiliza um laser de alta tecnologia que evoluiu ao longo dos anos e que pode ressecar próstatas de qualquer tamanho, próstatas pequenas obstrutivas, muito sintomáticas, ou próstatas muito maiores, próstatas acima de 200 gramas, por exemplo, podem ser realizada a técnica do RHOLEP. Menor tempo operatório, menor sangramento, menor tempo de internação hospitalar, menor tempo de uso de sonda, enfim, em função dessas variáveis todas, o RHOLEP hoje é considerada a melhor tecnologia que nós temos para o tratamento da hiperplasia prostática benigna.